Vamos começar falando do estrago aí nesse governo dessa disputa. Gustavo Bebiano e Carlos Bolsonaro, o filho. Pois é, dizem que já vinha de longe essa disputa, né? Já da campanha eleitoral, mas enfim, ela acontece na hora que o presidente recebe alta do hospital e que vai, enfim, começar o governo, né? Se bem que aqui no Brasil dizem que só começa depois do carnaval, mas não seria um estrago tão grande se o filho do presidente não tivesse se manifestado. Havia suspeita, investigação de verbas partidárias no estado de Pernambuco, afinal é o diretório local do PSL que é responsável, é o que foi presidente do PSL responsável, os dois presidentes do PFL responsáveis. Estava se discutindo nesse nível, né, de contas que já haviam sido aprovadas pela Justiça Eleitoral, enfim, estava nesse nível. Mas aí ele fez aquela declaração que havia falado 3 vezes com o presidente. Eu imagino, né, que possa ter havido uma conversa no hospital, o presidente, mentira, ele não falou comigo. E o filho do lado, o filho, posso tuitar isso? Pode, né? O filho tuitou, o presidente retuitou, o ministro foi digamos, admoestado, né? Foi criticado pelo seu chefe, o presidente da República, em público, através da rede social. Então, isso gerou a crise. E está aí a crise ainda sem resolver, esperando-se que ou o ministro se demita, ou seja demitido, ou fique, ou alguém diga para o filho não fazer mais isso, né, que ele é vereador do Rio de Janeiro, cuide de seu mandato no Rio de Janeiro. Enfim, a crise está aí. Ontem houve uma passagem de comando no Exército, eu nunca vi tanto jornalista presente. E provavelmente por causa disso, né? Todo mundo meio na torcida, assim, puxa, será que os generais que estão no governo não vão dar um cala-boca no filho? Olha, não atrapalhe mais seu pai, cuide do mandato de seu pai. E vão? Oi? E vão? Dá um jeito? Não sei. Se falam com o presidente responde, fale com ele então, como é que a coisa funciona. Ontem essa passagem de comando que eu disse é do porta-voz, general Rego Barros, que deixou o Centro de Comunicação Social do Exército e entrou no lugar dele o general Richard, que foi secretário de Segurança no Rio de Janeiro durante a intervenção. Muito bem. Agora, só para entender um pouco mais, Alexandre, essa crise você acha que pode chegar até o Congresso, contaminar o Congresso, as discussões por lá? Atrapalha, né? Porque nesse momento começam, assim que o presidente der o ok para o projeto de reforma tributária, que inclui emenda constitucional, né? Atrapalha, porque são necessários 60% dos votos da Câmara e 60% dos votos do Senado. Atrapalha os entendimentos, porque envolve um partido que é da base do governo, o PSL, o principal partido, o partido do presidente, afinal. Enfim, atrapalha. Claro, atrapalha, e se houver repetição de fatos semelhantes, né, vai atrapalhar mais, claro. O presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, mas a exoneração só deve ser publicada na segunda-feira. O ato de exoneração já estava assinado quando Bolsonaro teve uma conversa hoje com Bebiano. O presidente adotou um tom ríspido e o interlocutor do ministro disse que Bolsonaro chegou a oferecer uma diretoria de estatal como saída honrosa do governo. Bebiano, segundo esse interlocutor, não aceitou. O tom da conversa era de que haveria uma nova reunião entre os dois. Não estava certa a exoneração. Antes da exoneração ser confirmada, Bebiano e Bolsonaro iriam conversar. Mas agora à noite, interlocutores de Bolsonaro dizem que ele foi para casa e despachou de lá. O ministro, Gustavo Bebiano, se diz magoado e culpa Carlos Bolsonaro pela crise. Ele evitou dar entrevistas a... Bastante. Então é oficial, ele sai do governo, é isso? Quer Tânia, dizer, é oficial que a carta de demissão... É oficial que o ato de exoneração do ministro está assinado. Mas como a publicação foi adiada para segunda-feira, tem 2 dias aí no meio e muita coisa pode acontecer. O próprio Palácio do Planalto não confirma a exoneração. No entanto, pessoas muito próximas do presidente Jair Bolsonaro fizeram circular essa informação agora à noite. No início, afirmaram que ele poderia ficar, por enquanto, numa situação difícil. Agora à noite, com mais detalhes dessa conversa, veio a informação de que
o ato de exoneração já está assinado e que Bolsonaro sentou à mesa com Bebiano hoje para conversar num tom ríspido, já tendo essa decisão tomada. Você está fora do governo. Vamos falar também sobre o ministro da Educação, que vai ter que se explicar sobre aquela fala de brasileiro se comporta como um canibal quando viaja para o exterior, rouba coisas em hotéis. A ministra Rosa Weber fez essa notificação. Sim, ele vai ter que explicar essa frase, né? Falou inclusive em rouba o salva-vida do avião. Né? O advogado que moveu essa ação contra o ministro, e a ação está no Supremo porque o ministro tem foro privilegiado, o advogado disse que chamou o ministro de alienígena, né? E disse que ele não é merecedor de cidadania brasileira diante dessas acusações. Né? Bom, o ministro alienígena, o ministro é colombiano, vive no Brasil há 40 anos, né? Casado com brasileira, filho brasileiro, formado mestre em filosofia na PUC do Rio de Janeiro, professor universitário em universidade federal e particular em Londrina, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, né? Bom, e eu acho que não é uma acusação, né? É uma constatação. Eu acho que esse advogado não viaja, porque eu viajo 2 vezes por ano no mínimo, e isso que o ministro disse é verdade, eu vejo isso também, é uma constatação, né? Brasileiro falando alto em restaurante, jogando sujeira no chão, pulando roleta, entrando em metrô sem pagar, né, fazendo bagunça. Eu já vi uma senhora botar o cobertor do avião dentro da sacola dela e roubar o cobertor do avião saindo depois de um voo internacional. Né? Então, e mais, a minha mala em hotel em Punta del Este, na hora que eu estava indo embora, foi revistada. Né? E o dono do hotel justificou, sinto muito, mas brasileiro quando fica aqui leva o travesseiro, o lençol, a toalha e até o abajur e as lâmpadas do quarto. Então eu acho que tem que ser dito, porque é uma vergonha para nós. Né? E o ministro disse isso, o azar dele foi ter nascido na Colômbia, o advogado se sentiu ofendido, acho que não viaja e não vê essas coisas. A gente fechar, Alexandre, você quer falar sobre o fim de uma batalha judicial? Pois é, moveu uma ação contra mim. Eu estou no jornalismo desde 1971, quando eu entrei no Jornal do Brasil. Tive só 2 processos. Um de Orestes Quercia, que retirou o processo quando eu repeti na cara dele tudo que eu tinha dito no Bom Dia Brasil. E outro agora do ex-presidente do PT, né, ex-ministro da Justiça, o homem que manteve no Brasil o Cesare Battisti, Tarso Genro, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-governador do Rio Grande do Sul. Ele me processou pedindo 50 mil por danos morais, por eu ter dito em rádio que ele pôs aqueles 2 boxeadores cubanos que fugiram da delegação cubana nos Jogos Pan-Americanos num avião venezuelano e os devolveu para Cuba sem que eles tivessem passado por um tribunal. Ele disse que isso é mentira porque os 2 boxeadores cubanos quiseram voltar para Cuba. Eles já não estão mais em Cuba, claro, já conseguiram fugir de Cuba. O juiz de primeira instância não aceitou isso, o tribunal a quem ele recorreu não aceitou de modo unânime, né? E agora transitou em julgado, e é por isso que eu estou falando nisso, porque transitou em julgado. Né? Eu acho que venceu a verdade, todo mundo sabe como foi a saída desses boxeadores cubanos. Eu queria deixar isso registrado, porque foi uma tentativa de calar a liberdade de imprensa e usando fatos inventados, né? Os boxeadores cubanos não foram embora para Cuba por vontade própria, foram porque foram presos pela Polícia Federal, estavam em Pernambuco, e depois o ministro da Justiça os devolveu ao regime castrista. Era isso que eu queria contar para vocês. Muito bem, de qualquer forma fica registrado que os Jogos Pan-Americanos foram em